Bom dia, meu nome é Leila, sou acadêmica do curso de Letras em Inglês da Unicelv e hoje eu vou estar apresentando a minha socialização sobre os recursos didáticos para a aprendizagem da língua inglesa, que é a minha matéria da prática interdisciplinar desse semestre. Vamos lá. Então, só relembrando aqui a missão e a visão da Unicelv, né? A missão como ser a melhor solução de educação para a construção da sua própria história. A visão, ser líder das regiões onde atua, referência de ensino para a melhoria de vida dos nossos alunos, com rentabilidade e reconhecimento de todos os públicos. Nossos valores, então, incluem a ética e o respeito, a valorização do conhecimento, vocação para ensinar, atitude de dono, simplicidade e colaboração, e o foco em resultado e meritocracia. Então, o tema que eu escolhi para minha prática interdisciplinar foram os recursos, as metodologias e as ferramentas na aprendizagem da língua inglesa. Então, aqui eu tentei abordar mais o quesito nacional, então, nas regiões das escolas públicas brasileiras. Então, no ensino da língua inglesa, a gente sabe que devem ser desenvolvidas várias habilidades do aluno, né? Entre elas a leitura, a escrita, a interpretação visual, a interpretação aditiva, e para isso são necessárias as ferramentas, que elas entram em contato com essa linguagem audiovisual e desenvolvem ali no aluno todas as habilidades necessárias para uma aprendizagem efetiva. E desde muito tempo atrás sempre foram desenvolvidas essas metodologias, essas técnicas, essas ferramentas na aprendizagem da língua inglesa. Nesse trabalho, então, serão abordados os recursos que a gente tem hoje em dia, como são utilizados na prática, em sala de aula, e também os desafios e as estratégias que o professor de inglês passa, utiliza dentro da sala de aula. Então, como fundamentação teórica, eu coloquei aqui três citações que foram utilizadas no trabalho. A primeira fala sobre a aprendizagem significativa. Então, o conceito da aprendizagem significativa, o que ela se torna dentro da sala de aula, né? Então, ela é nada mais do que uma acumulação dos fatos. Então, ela é uma aprendizagem que, além dela repassar esse conhecimento para o aluno, ela também provoca uma modificação, tanto no comportamento do indivíduo quanto na orientação futura que ele vai escolher nas suas atitudes e personalidade. Então, é uma aprendizagem que ela não se limita só ao conhecimento, né? Ela entra nas parcelas da existência do aluno, ela entra naquela abordagem social e ela traz um significado diferente para cada tipo de aluno. Também coloquei ali sobre o sistema educacional, ele está inserido em um contexto sociocultural, e então a gente não pode ignorar o ambiente, o meio no qual os alunos estão inseridos, quando a gente vai planejar, quando a gente vai preparar uma aula, né? Nós, como professores de inglês, de qualquer matéria, na verdade, qualquer disciplina, a gente tem que sempre lembrar do contexto. Qual é o significado que esse tema, esse meio de abordagem vai trazer para o meu aluno, né? E aí eu também falei um pouco sobre os recursos audiovisuais, que foram bem importantes para essa prática interdisciplinar. Então, com o apoio dos recursos, a gente consegue planejar umas propostas mais dinâmicas. Então, essa ação envolve os aspectos cognitivos, científicos, éticos, estéticos, lúdicos, políticos e culturais do aluno, né? Então, ele vai possibilitando que o aluno aprenda e também desenvolva aquele senso crítico, aquela autonomia, uma aprendizagem mais efetiva, através dos recursos audiovisuais também. Como a imagem, eu coloquei aqui uma sala de aula, né, da Escola Cultura Inglesa, que é uma escola de inglês, é uma escola particular, mas aqui temos alguns exemplos e alguns recursos audiovisuais que são utilizados. Então, como sala de aula, nós temos então as carteiras, elas são utilizadas pelos alunos, né? Também temos o Data Show, que seria aquele retroprojetor ali, que está na parede. Então, ali, pelo que eu entendi, ele é um quadro ao lado, né? Tem um quadro onde o professor pode fazer as anotações. E a gente tem do lado ali o retroprojetor, que é onde o aluno vai ter o acesso às mídias. Então, o professor quer mostrar algum slide, alguma imagem, alguma pesquisa, uma tabela,
um gráfico, até um vídeo sobre o tema da aula, ele vai desenvolvendo no aluno aquela interpretação visual, aquele senso de entender. E também, muitas vezes, a parte auditiva, usando a caixa de som, um rádio, ou algum vídeo com a legenda em português, ou o áudio em inglês, para o aluno conseguir desenvolvendo as habilidades também da interpretação, que a gente chama isso de listening, né? Ele vai interpretar o áudio e ele vai conseguir estar reconhecendo ali quais palavras que ele aprendeu, quais as expressões que ele está adquirindo naquele momento. Então, aqui destacamos a importância dos recursos audiovisuais nas salas de aula, sabendo que não são todos os professores que têm acesso a isso, né? Algumas escolas não possuem a estrutura adequada para as aulas de inglês serem do jeito que deveria, né? Eu vivi isso também na minha socialização do estágio, então eu consegui presenciar mesmo, vivenciar uma sala de aula, tanto particular, que eu trabalho em escola de inglês particular como professora, tanto nas escolas públicas que eu fui, onde eu vivenciei o meu estágio. Então, a metodologia. Esse trabalho foi elaborado e desenvolvido a partir das pesquisas, então, na área das metodologias de ensino, os processos de aprendizagem da língua inglesa, as ferramentas utilizadas pelos professores, os métodos e metodologias na prática do ensino de inglês. Então, aqui eu descrevi esses pontos de vista que foram formados através dos conteúdos científicos, os artigos, as pesquisas na área, também as minhas vivências no estágio e as minhas vivências na faculdade, na minha graduação, o que eu já tinha visto em matérias anteriores, né? E foram evidenciadas as relações entre as metodologias dos alunos e destacada a importância dos recursos audiovisuais no processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa. E com a finalização desse trabalho, a gente consegue analisar que todo aluno ele deve desenvolver as 4 habilidades, que são desenvolvidas através das metodologias e as ferramentas do professor em sala de aula na disciplina da língua inglesa. Então, o aluno tem que saber escrever, ele tem que conseguir identificar os recursos dos áudios, também ele tem que conseguir ter uma pronúncia boa, desenvolvendo a comunicação oral e muitas vezes a leitura. Então, essas são as 4 habilidades que ele deve ter depois que ele recebe esse conhecimento e que é repassado esse conhecimento através das metodologias e as ferramentas que foram abordadas nesse trabalho. E também foram analisados quais os meios, né, que o professor tem nas escolas e buscando também o contato com ela fora de sala. Então, a gente sempre sabe que em sala de aula, alguns alunos preferem buscar alguns conhecimentos que também existem fora dela. Ai, teacher, como que eu consigo melhorar o meu inglês? O que mais eu posso fazer? Então, a gente também abordou, eu também abordei isso ali no meu trabalho, citando alguns pontos que podem ser algumas dicas que o professor pode dar para os alunos que querem ter mais contato com o inglês fora de aula, através de vídeos, filmes, músicas em inglês, livros, até gibis. Então, ou você ter alguém para se comunicar em inglês fora de sala, tudo isso ajuda. Tudo isso também são ferramentas que o aluno pode utilizar para melhorar a aprendizagem da língua inglesa. E também a aprendizagem significativa, né? Que o aluno precisa entender o contexto no qual será utilizado. Então, para que eu estou aprendendo isso? Quando que eu vou usar isso em uma conversa na prática em inglês, né? E praticando também o que ele está aprendendo. São muito importantes as atividades em dupla, que fazem com que o aluno tenha aquela interação social e também pratique a comunicação oral em inglês. Por último, algumas referências dos trabalhos que eu utilizei. Então, como eu citei, foram trabalhos referentes aos recursos audiovisuais, as metodologias no inglês e também algumas ferramentas que são utilizadas. Muito obrigada pela atenção e assim concluo a minha socialização.